Olá, meus queridos alunos. Hoje são 9 de março de 2011, quarta-feira de cinzas. Estamos aqui para gravar uma aula sobre ciclo celular. Bom, eu recebi muitos e-mails me pedindo essa aula, por favor, uma aula sobre mitose, meiose, então vamos lá. O ciclo celular descreve uma série de eventos que ocorrem na célula desde que ela nasce até chegar a vez dela de completar a sua mitose. Vocês vão notar que são eventos muito bem controlados, muito bem regulados, porque a perda de controle sobre o ciclo celular pode gerar um problema grave que é o câncer. O câncer vem de uma multiplicação das células fora de controle. Então vocês vão notar que o ciclo é todo muito bem regulado, muito bem comandado pela célula. Mas inicialmente vamos ver como nós podemos representar o ciclo celular e como nós podemos dividir esse ciclo celular. O ciclo celular tem dois grandes momentos. Tem um momento chamado de interfase, para alguns autores interfase, e um outro momento chamado de fase M. A interfase se subdivide em período G1, período S e período G2. Já a fase M é quando ocorre a mitose e a citocinese. Para muitos autores, a citocinese é parte integrante da mitose. Eu estou aqui separando para chamar sua atenção de que a mitose em si é a duplicação do núcleo e a citocinese é a divisão do citoplasma. Os cientistas costumam comparar esse desenho, essa formatação do ciclo celular com o funcionamento de uma máquina de lavar roupa, principalmente daquelas antigas que nós ainda girávamos o botão e aí o botão vinha voltando. Por que essa comparação com uma máquina de lavar roupa? Porque assim como na máquina de lavar roupa, na célula também, só se passa para a próxima fase depois de cumprida algumas tarefas. Como eu lhe disse, todo esse processo será muito bem controlado. Então vamos ver como é que acontece. Quando uma célula nasce, ela cai no G1. Veja, ela veio da divisão de outra. Uma célula dividiu em duas. Como uma célula se dividiu em duas, essas duas são pequenininhas. Então algo importante que acontece no período G1 é o aumento da massa celular. A célula começa pequenininha. Agora ela vai absorver nutrientes, sintetizar proteínas, lipídios, carboidratos e vai começar a aumentar a sua massa. Isso é importante para o encaminhamento do ciclo, porque o aumento da massa celular é um fator importante para determinar que a célula vai passar para o próximo estágio, que seria o período S. Porque entenda, essa decisão de passar para a próxima fase, sair do G1 e ir para o S, por exemplo, depende de fatores internos da célula e depende também de fatores externos. Em um organismo unicelular, enquanto houver nutrientes, água, temperatura adequada, ele vai nascer, aumentar de tamanho e dividir. Mas em um organismo pluricelular como o nosso, a célula perde autonomia. Ela não pode decidir sozinha se vai ou não se dividir, porque em um corpo pluricelular, uma célula só deve se dividir se isso for importante para o corpo como um todo. Então, existem no ciclo celular alguns momentos chamados de pontos de checagem ou pontos de verificação, em que a célula analisa se deve ou não seguir em frente no ciclo. Por exemplo, no final do período G1, tem um ponto de checagem em que a célula vai levar em conta fatores como o DNA dela sofreu alguns danos. Se o DNA estiver danificado, primeiro tem que corrigir para depois seguir em frente. O tamanho dela já está adequado, ela já aumentou de tamanho suficiente. Veja, esses são os fatores internos da célula. Mas tem os externos. As células ao redor, o próprio corpo, produz substâncias químicas que sinalizam para a célula se ela deve ou não seguir em frente. Olha a imagem. No final do período G1 tem um ponto de checagem. Esse ponto de checagem do G1 é crítico, porque se a célula sair do G1 e for para o S, não tem mais volta. Não tem como ela se arrepender e dizer vou voltar para o G1. Como é um momento muito crítico do ciclo, alguns autores entendem que dentro do ponto de checagem tem inclusive um ponto de restrição. Porque veja, se o corpo sinalizar que a célula deve seguir em frente, tudo bem, ela sai do G1 e vai para o S. Mas o corpo pode sinalizar o contrário e dizer que essa célula não deve seguir para o S. Nesse caso, a célula fica como se fosse no compartimento do G1, que nós chamamos de G0.
O G0 significa que é um momento de não divisão. Se a célula entrar em G0, ela não irá mais se preocupar com o ciclo, ela não irá mais se dividir. Veja, essa célula vai desempenhar normalmente suas funções, mas ela não estará mais preocupada com a divisão celular. Neurônios, células musculares estriadas, estão em G0, elas não se dividem. Entenda também uma coisa, o G0 não é irreversível. Se a célula for estimulada, ela pode voltar ao ciclo e seguir em frente. Suponha que no ponto de checagem do G1, o corpo sinalizou para a célula que ela pode se dividir, ela deve se dividir. Então ela sai do G1 e entra no S. Esse S é de síntese de DNA. É no período S que a célula faz a replicação semiconservativa do DNA. Isso implica em uma mudança bastante significativa na estrutura dos cromossomos. Veja a imagem. Antes do período S, cada cromossomo possui apenas uma molécula de DNA, ou seja, uma cromátide. Lembre, cromossomos são feitos de DNA ligado a proteínas. Antes do S, cada cromossomo tem um DNA. Então, se no núcleo de uma célula humana saudável tem 46 cromossomos, significa que terá 46 moléculas de DNA. Só que o período S duplica o DNA. Então, depois do período S, cada cromossomo passa a ter 2 moléculas de DNA, ou seja, 2 cromátides, que são chamadas de cromátides irmãs. Perceba que esse cromossomo em formato de X é o que nós chamamos de cromossomo duplicado. Ele vai ter uma molécula de DNA do seu lado esquerdo, formando uma cromátide, e outra molécula de DNA do seu lado direito, formando outra cromátide. Ou seja, após o período S, no núcleo de uma célula humana, haverá 46 cromossomos e 92 moléculas de DNA, porque agora cada cromossomo passa a ter 2 moléculas de DNA. Um erro comum dos alunos é pensar que esse cromossomo duplicado, esse que aparece aí à sua direita como se fosse um X, são 2 cromossomos. Está errado. Isso aí não são 2 cromossomos. É um. É um cromossomo que está duplicado, com 2 moléculas de DNA. Os livros didáticos costumam representar o cromossomo como um X, mas observe que ele só fica nesse formato de X após passar pelo período S. Então você pode perguntar, por que os livros didáticos então sempre mostram fotos de cromossomos em X? Porque os cromossomos não são visíveis durante a intérfase. Durante o período de intérfase, você sabe que os cromossomos estão lá no núcleo da célula, mas você não os vê. Os cromossomos só se tornam visíveis no meio da mitose. O melhor momento de olhar um cromossomo é na metáfase. Nós vamos estudar isso no vídeo de mitose e meiose. Então a metáfase é o melhor momento de enxergar os cromossomos. Acontece que na metáfase, aí realmente eles vão estar em X, porque já passou pelo período S. Então entenda, eles são visíveis dessa maneira, mas eles não ficam nesse formato de X o tempo todo. Na verdade, eles só ficarão nesse formato de X se a célula fosse dividir e já estiver passado pelo período S. O G2 é o último momento da intérfase antes da mitose. Então, como é um momento muito importante, haverá também o ponto de checagem do G2. Ele verificará, entre outras questões, se o DNA foi realmente todo duplicado. Se não foi, tem que terminar de duplicar antes de entrar na mitose. A célula também continua recebendo sinais externos. Só que, se ela agora recebe uma sinalização para não entrar em mitose, uma célula saudável, diante dessa sinalização que impede a mitose, pode se matar. Porque lembra o que eu te falei? Se ela sair do G1 e entrar no S, é um caminho sem volta. Não dá para se arrepender e voltar atrás. Então, se lá na frente, no G2, a célula tem a sua mitose inibida, ela pode simplesmente cometer o chamado suicídio celular, tecnicamente chamado de apoptose. Veja que eu estou falando que células saudáveis fazem apoptose, porque se for uma célula cancerosa, ela não irá fazer. Células do câncer ignoram os pontos de checagem. Mesmo com os pontos de checagem dando uma série de sinais, elas ignoram e seguem em frente. Mas uma célula saudável pode simplesmente se matar. Isso faz parte da saúde normal do nosso organismo.
Agora veja, além disso, no G2 ocorre a duplicação de estruturas chamadas de centrosomos. Olha a imagem. Em células animais próximo do núcleo, existe uma região chamada de centrosomo. É a partir do centrosomo que a célula organiza os seus microtúbulos. O chamado fuso mitótico é feito de microtúbulos. O centrosomo, portanto, se encarregará de montar o fuso mitótico. Note que em células animais, dentro do centrosomo, tem um par de estruturas chamadas de centríolos. Veja que fica uma em perpendicular da outra. O centríolo não tem relação com a formação do fuso. Quem forma fuso é centrosomo. Note também que ao redor do centrosomo tem os braços de proteína que nós chamamos de áster. O que ocorre é que até o final do período G2, o centrosomo terá sido duplicado. E a célula, então, terá sua estrutura básica para montar o fuso mitótico, completar o seu fuso mitótico e iniciar a mitose. Bem, nós passamos por todos os períodos da intérfase. Vamos ter agora uma visão simplificada de como a célula controla o encaminhamento do seu ciclo celular. O ciclo celular está sob o comando basicamente de dois grupos de proteínas, as sinases e as ciclinas. Uma sinase é uma enzima que liga um fosfato a outra molécula. Acontece que as sinases que controlam o ciclo só se tornam ativas quando ligadas a ciclinas. Por isso elas são conhecidas como CDK, sinases dependentes de ciclinas. Durante o ciclo, a concentração de sinases é praticamente constante o tempo inteiro, mas a de ciclina não. Daí o nome dela, ciclina, porque ela tem uma produção cíclica. A produção de ciclinas começa ao final do período S e ela vai se acumulando durante o G2. Perto do final do G2, já há uma boa quantidade de sinases ligadas às ciclinas. Uma vez que a ciclina se liga à sinase se torna ativa e vai fosforilando, ou seja, ligando fosfatos a uma série de proteínas. Quando o fosfato se liga às proteínas, elas se tornam ativas. E isso leva a célula a passar pelo ponto de checagem do G2 e entrar na mitose. Durante a mitose, as ciclinas continuam ligadas às sinases. Ela vai estar com a maior concentração na metáfase. Acontece que quando chega a anáfase, as ciclinas são degradadas. E isso volta a deixar as sinases livres, soltas, inativas, preparando para o retorno ao período G1 do ciclo celular, quando então todo esse processo irá se repetir. Esse processo de regulação que nós acabamos de ver é apenas um modelo. Claro que toda a regulação do ciclo é muito mais complexa e exige que você também estude pelos livros. Bom, essa foi a aula de intérfase, ainda teremos a aula de mitose e meiose. Um grande abraço a todos. Esse vídeo foi útil para você? Ajudou você a compreender esse assunto? Então me ajude a aumentar a produção de materiais didáticos. Eu quero produzir uma quantidade maior de vídeos, escrever apostilas, livros, produzir animações para computador e disponibilizar tudo isso gratuitamente na internet. Mas para isso eu preciso de tempo para produzir. Você pode me ajudar fazendo uma doação nessa conta da Caixa Econômica Federal. Não precisa se preocupar com valor, qualquer valor que você depositar já vai estar me ajudando a ter mais tempo para produzir esses materiais e disponibilizar sempre gratuitamente pela internet. Muito obrigado.